Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Cleiton, um amigo de vocês falando, né? Aqui da cidade de Xanxerê. Muito obrigado por você estar inscrito no nosso canal. Muito obrigado por você estar aqui conosco hoje, né? Para mais um dia, para mais uma reflexão, para mais um dia na presença do Senhor, dentro da palavra. Estamos aqui para fazer o nosso devocional, a nossa reflexão, né? E o Senhor tem falado grandes coisas comigo, com a minha esposa, com a minha casa. E tem sido dias maravilhosos para nós. Estamos em jejum, estamos em oração. Permaneceremos por mais alguns dias, provavelmente até o final do ano. E Jesus tem feito grandes coisas sobre as nossas vidas. E esperamos que elas transmitam da nossa vida, transbordem, né, na verdade, para a vida de vocês. Amém? Então hoje vamos dar sequência, né, a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. A metade do capítulo a gente falou ontem e hoje a gente vai falar sobre o versículo 18 em diante. Então, vai ser maravilhoso o que o Senhor vai fazer sobre as nossas vidas, amém? 18. Filhinhos, é a última hora. E como vós ouviste que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristo, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, sem dúvidas teriam continuado conosco. Mas eles saíram para que se manifestasse que todos eles não eram de nós. Primeiramente, querido, o versículo 18, ele está falando que o aviso da volta de Jesus seria a chegada do anticristo. O espírito do anticristo se manifestando nas pessoas, né? E ele fala assim que a última hora o anticristo há de vir. E mesmo agora muitos anticristos. Então ele está dizendo assim, nesse tempo já estava próxima a vinda de Jesus, né? Mas eu quero dizer para vocês, querido, que não esteve nunca tão próximo a vinda de Jesus como está agora. Nós estamos vendo todas as profecias se cumprindo. Nós estamos vendo calamidades, coisas, o mundo, querido, está gemendo, como uma mulher que está no cio, que está a ponto de parir, a Bíblia fala, né? Uma mulher que está a ponto de dar à luz, assim seria o mundo nos últimos dias. Uma mulher que está a ponto de ter uma dor de parto para gerar quem? Para gerar o Salvador. Então assim é o mundo, querido, né? Tendo contrações, queimadas como nunca vimos, terremotos como nunca vimos, inundações como nunca vimos, pandemias, o amor de quase todas as pessoas se esfriou, né? Apesar do nosso na igreja não se esfriar, nós que estamos firmes na palavra, não estamos com o nosso amor frio, mas a gente tem que cuidar para que a gente não se contamine, né? Com essa frieza do mundo. Dentro desse contexto, todos aqueles então que negam a Jesus, eles fazem parte do domínio da cabeça do anticristo. Se você tem uma vontade, querido, de não escutar falar de Jesus, de não aprender a palavra, de não saber dessas coisas, me desculpa, mas você está influenciado pelo anticristo. O espírito do anticristo está sobre a sua possessão, está te infiltrando com dardos inflamados para que você não aprenda sobre a verdade da palavra. Então eu oro e profetizo para que você se liberte, em nome de Jesus, e que você conheça a verdadeira palavra. E no 19 ele diz, e eles saíram de nós, mas não eram de nós. Então essas pessoas que estão influenciadas pelo anticristo, a maioria das vezes eles saíram do meio das pessoas que seguem, os cristãos, né? As pessoas que seguem, que têm o estilo de vida de Jesus, né? As pessoas que têm Jesus Cristo como líder, seguem a Jesus. Então elas saíram, mas eles não eram de nós. Então eles pareciam ser, mas eles não eram, porque eles saíram e porque eles não voltaram. Mas se eles saíram para se manifestar que todos eles não eram de nós. Então, se a pessoa muitas vezes pode cair em alguns deslizes, alguma armadilha de Satanás e de ser desviado dos caminhos do Senhor. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo, talvez você esteja nesse caminho, desviado das presenças do Senhor. Fora do caminho, fora da rota, convergiu para uma área errada, teve uma conversão, mas não para o Senhor, para as coisas do mundo. O Senhor te chama, o Senhor te espera.
Se você não volta, querido, então infelizmente você está sendo influenciado pelo anticristo. Mas se você, quando tiver essa vontade, se você tem vontade de voltar, volte hoje. Não deixe para amanhã. Acredite, Jesus te ama e está te esperando. Deus Pai está te esperando. Né? Como filho pródigo, a Bíblia fala, ele está te esperando com um anel, com uma roupa nova, com sandálias nos seus pés, com um boi cevado para festejar a sua volta. Amém? Versículo 22. Quem é mentiroso senão aquele que nega Jesus? É o anticristo. Ele é anticristo que nega o Pai e o Filho. Então, o mentiroso é o espírito do anticristo que nega Jesus como Cristo, né? Qualquer que nega o Filho, o mesmo não tem o Pai. Então, mas eu acredito em Deus, mas Jesus é mais ou menos. Cara, tu tá em um risco de você ir pro inferno. Na verdade, é quase certeza que a tua salvação, babau. Porque você não tem o Filho. Quando você não tem o Filho, você não encontra o Pai. Nós não temos ligação direta com Deus. Nós temos ligação direta com Deus através do sangue de Jesus. Aí a gente tem acesso a Deus, por causa do pacto que Deus tem com Jesus e com a palavra. E aí a gente alcança a misericórdia do Senhor, tendo acesso a Deus, após a gente acreditar que Jesus é o nosso único e suficiente. Não precisa de mais nenhum sacrifício, não precisa de mais nada na nossa vida para que nós alcançássemos a Deus, a não ser o nosso processo de santificação, mas não para sermos salvos, para se mantermos no caminho e sermos mais parecidos com Jesus. Amém? Versículo 24, na parte B, está escrito assim: se isto que ouviste desde o princípio permanecer em vós, vós também haveis de permanecer no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Né? Então, se você escuta a palavra e você permanece na palavra, estou falando de permanecer numa determinada congregação, na igreja, na célula que você frequenta. Se for lá que Deus quer que você esteja, amém, querido. Glória a Deus por isso. Que você fique velhinho aí. Mas se não, se Deus quer que você ande em outras denominações, em outras igrejas, amém também. Só é importante que você ore para você saber que realmente, né, aquilo é do Senhor. Porque a promessa para quem permanece é a vida eterna. E nós não estamos falando de casa, de carro, de coisas passageiras. Nós não estamos falando dessa vida passageira, né? Daqui 20, 30 anos nem vão mais lembrar de nós. Daqui 30, 40 anos nós talvez nem estaremos mais aqui. Mas a palavra vai estar e as nossas próximas gerações também. Então nós devemos trabalhar para as próximas gerações serem melhor do que nós. Vai ficar nossa história, vai ficar nosso legado, vai ficar nossos livros, né? A nossa biografia de uma pessoa boa ou uma pessoa má, aquilo que a gente fizer aqui. Mas o que vai valer, querido, a incorruptibilidade está na vida eterna. As coisas incorruptíveis, a coroa da justiça incorruptível é a vida eterna. Então nós devemos lutar, querido, pela vida eterna. Nós devemos pregar o evangelho, nós devemos orar pelas pessoas, nós devemos cuidar das pessoas, nós devemos sacrificar o nosso tempo pelas pessoas. Nós não devemos passar um dia sequer sem tentar fazer uma oração por uma vida de uma pessoa, falar do amor de Deus para a pessoa, resplandecer o amor de Cristo em atitudes, ser um bom pai, um bom marido, ser um bom filho, ser um bom neto, né? Honrar o nosso pai e nossa mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Amar não é gostar, amar é amar. Muitas vezes você não vai gostar do que o irmão te fez, mas você tem que liberar perdão e você tem que amar, porque senão você não vai pro céu. Então, querido, é muitas coisas que o cristão deve fazer, que na verdade, quando você decide, escute isso aqui, quando você decide a seguir a Cristo, a salvação não te custa nada. Jesus já fez tudo na cruz. Mas a santificação vai te custar tudo. A caminhada vai te custar tudo. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, primeiro você conhece o caminho, que é Jesus. A gente vai seguir. A verdade, a palavra, vai nos libertar. E a vida é a vida eterna, mas tem um caminho para que nós percorremos até chegar lá. Então, nós devemos ter, querido, a convicção que devemos todos os dias melhorar
e sermos mais semelhantes a Jesus, igual a Jesus, impossível. Ninguém é santo, falei ontem isso para vocês, ninguém é santo a ponto de não pecar. Santo é separado, santo é uma pessoa que está em processo de santificação, ela está separada por Deus para ir expurgando seus pecados e ficar mais semelhante com Cristo. Amém? Olha o versículo 27. Porém, a unção que vós recebestes dele permanece convosco. Então, a mesma unção que você recebeu no início, ela permanece com você. E não tendes necessidade de que homem algum vos ensine, a própria palavra vos ensina. Isso não está falando sobre congregar, está falando sobre você ter intimidade com Deus, devocional com Deus. Mas como a mesma unção vos ensina todas as coisas, a unção que ensina todas as coisas, querido. A unção é verdade e não mentira. Como ela vos ensinou, vós haveis de permanecer nele. Então permaneceremos em Cristo Jesus. Amém? Hoje seria isso, querido. Espero que você, tenha aprendido mais um pouco dessa palavra da vida, dessa unção do Senhor. Eu desejo e eu peço para que você esteja recebendo essas sementes, que você receba uma nova vida, um novo ânimo no teu espírito, que você domine a sua alma, que o teu espírito domine a sua alma, domine o seu corpo, que você alimente mais o seu espírito do que a sua alma e o seu corpo, para que você seja aquilo que o Senhor quer que você seja. E quem pode revelar isso para você, querido? Somente Jesus, somente Deus, somente o Espírito Santo. Então ore e peça que Ele vai se manifestar para você. Amém? Deus abençoe você. E amanhã nós nos vemos em 1 João capítulo 3. Até amanhã!